Em um estado como Minas Gerais, onde tem o futebol como quase uma segunda língua, e a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético move paixões, a imparcialidade do jornalismo esportivo segue constantemente sendo questionada. Afinal, o jornalista esportivo deve ou não deve revelar o time que torce? Para o estudante de Direito e torcedor do Atlético, Arthur Barbosa acha que o melhor caminho é a transparência. Bom, eu acho que isso é um fato totalmente normal e natural dentro do jornalismo esportivo, uma vez que essa profissão sugere que há um profissional por trás totalmente apaixonado e dedicado com o futebol, e esse simples fato já desperta que ele tenha um clube do coração. Mas é bem verdade também que esse profissionalismo não vai ser alcançado dessa maneira. Eu creio que isso aí vai ser atingido com a própria postura do jornalista, com a própria forma do jornalista lidar com a informação e transparecer essa informação para o público. Então, a título de exemplo, hoje em dia nós temos vários nomes, grandes nomes do jornalismo esportivo que figuram nos grandes canais midiáticos e nas grandes transmissões. Em nenhum momento eles perderam a sua credibilidade ou o seu profissionalismo. Eu creio que muito pelo contrário, eles acabaram despertando no torcedor um certo grau de transparência. Resumindo, eu creio que a transparência é algo que ajudaria e muito esse profissional do esporte e ao longo de sua carreira, ao longo de sua jornada, e de certa forma ajudaria e muito com essa transmissão da informação para o público consumidor. Já a estudante de jornalismo e torcedora do Cruzeiro, Raíssa Alves, pensa diferente. Então, para mim, todo jornalista esportivo que trabalha no estado de Minas Gerais, ele deveria, atentar para uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão de não revelar o seu clube do coração. E por que eu falo isso, né? Porque na maioria das vezes, quando ele for fazer alguma análise de jogo, dar opinião, ou até mesmo deixar um palpite, os torcedores eles vão associar os comentários dele com o time que ele torce. Então, por exemplo, eu, Raíssa Alves, sou torcedora do Atlético, né? Sou jornalista esportiva e revelo isso para todo mundo. Então, toda vez que eu for falar do Atlético, os torcedores vão olhar para mim e falar assim: não, a Raíssa tá falando aquilo porque ela torce pro Atlético, ela é uma torcedora. Então, não é uma análise como eu poderia dizer, uma análise parcial. Então, às vezes pode ser que o Atlético tenha jogado bem, o palpite que eu tenha dado seja certo, mas eles vão associar a isso, né? Então, para mim, em Minas Gerais, um estado bem polarizado, a gente deveria tomar esse cuidado de não revelar o nosso clube do coração, porque aí a gente consegue ser mais imparcial e trazer uma imagem melhor para quem está assistindo a gente. Seja na rádio, na televisão, os telespectadores eles sempre vão observar isso. Eles vão falar assim: olha, para mim aquela análise ali foi clubista. Então ela está falando aquilo ali porque ela é torcedora daquele time. Então, para mim é um ponto essencial, um ponto fundamental mesmo, não revelar o clube do coração. O jornalista esportivo Maurício Paulucci já acredita que o equilíbrio é a chave. Eu respeito muito, como eu falei, hoje o jornalismo, todas as plataformas, acho que há uma democracia muito grande, uma versatilidade muito grande e espaço para todo mundo, Hoje é muito comum a gente ver esse jornalismo nichado, né? O jornalista que revela o seu time e fala só para um clube. Eu respeito muito, eu acho que tem espaço para isso. Eu escolhi uma trajetória diferente. A minha trajetória é num veículo de comunicação grande, um veículo de comunicação de massa, em que eu acredito que a imparcialidade ela é um pré-requisito importante para eu exercer com tranquilidade a minha profissão. E eu acho que tem elementos geográficos e culturais também. A gente vive em Minas Gerais, que relacionado ao futebol é um estado muito polarizado, né? Cruzeiro e Atlético. Eu acho, por exemplo, um cara que trabalha na Globo, de Recife, não tem problema ele falar que ele é Sport ou Santa Cruz, porque elas são 4 times, a rivalidade não é tão pesada como é aqui em Minas e como é no Sul. Então, eu acho que todos esses elementos têm que ser levados em consideração. Acho que não existe uma verdade etérea de que jornalista pode ou não pode revelar o seu time. Eu acho que cada jornalista avalia o que é melhor para si mesmo e para a carreira que ele quer construir. Afinal, revelar ou não o time do coração é uma questão pessoal. Mas num cenário tão apaixonante quanto o mineiro, o desafio é o mesmo para todos. Deixar o coração batendo firme, mas sem deixar que ele fale mais alto do que o microfone.